Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a Shekinah, sobre a presença de Deus e sobre Deus no meio do seu povo. Mas se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento. Aqui embaixo, vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que mais vidas sejam elas alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. O que significa Shekinah? O significado de Shekinah transmite a ideia de habitação. Esse é um termo hebraico geralmente aplicado para falar da manifestação da presença de Deus, habitando entre o seu povo, sobretudo de uma forma visível. Curiosamente, a palavra Shekinah não aparece na Bíblia frequentemente. Os textos bíblicos registram episódios em que a presença gloriosa do Senhor se manifestou de forma visível aos israelitas. Mas em uma desses textos da palavra Shekinah é usado nas Escrituras. A palavra mais comum para se referir à glória de Deus em hebraico é o kavod. A Septuaginta normalmente traduz esse termo pelo grego dosh. A origem da palavra Shekinah, vamos falar da origem da palavra Shekinah, é muito debatida. Inclusive, há muitas controvérsias sobre esse assunto, normalmente fundamentada em especulações que jamais foram provadas. Tudo indica que essa palavra passou ser utilizada pelos judeus apenas no período posterior ao tempo em que o texto hebraico do Antigo Testamento foi escrito. A palavra Shekinah é citada muitas das vezes na literatura rabínica. Parece que a origem do uso dessa palavra se deu como um escritor, Tartuga, que começou a utilizar de modo a indicar a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus aos homens. Aqui vale saber que a palavra Shekinah vem de raiz shek, que em sua forma verbal significa habitar ou residir. É errado usar a palavra Shekinah por não ser uma palavra hebraica? Muita gente fica em dúvida se é correto usar a palavra Shekinah sobre isso. Alguns pontos precisam ser considerados. Em primeiro lugar, de fato, há muitas especulações envolvendo esta palavra, a palavra Shekinah. Isso acontece principalmente porque os escritos raros, místicos do judaísmo, como a Cabala ou Cabalar, empregam com frequência essa palavra. Então, no meio de uma série de conceitos históricos judaicos, surgem algumas ideias acerca do significado Shekinah. Uns dizem que Shekinah refere-se ao aspecto feminino na presença de Deus. Outros defendem que Shekinah seria o nome de uma antiga deusa pagã. Ainda alguns que tentam relacionar a palavra Shekinah com uma figura maligna que se aparece nas antigas lendas judaicas. Mas a verdade é que, embora os judeus esotéricos que tenham usado essa palavra de forma estranha, as escrituras, isso não significa que a palavra Shekinah sempre foi usada assim no judaísmo. A literatura rabínica anteriores aos escritos cabalísticos mostram que os princípios sobre a palavra foi usada por exegetas judeus.
com intenção de se referir simplesmente à presença gloriosa de Deus, sem lançar mão de uso a expressões astrofísicas, ou astropáticas, para tanto eles recorrerem às raízes do verbo Shekinah, que significa habitar. Então, esse verbo aparece em diversas passagens bíblicas que fala sobre a manifestação visível da presença de Deus habitando no meio do seu povo, sobretudo uma nuvem de glória no santuário, lá em Êxodo 40:35. Algumas vezes esses exegetas judeus usaram a palavra Shekinah a falar da presença divina, como que abraçando o povo escolhido. Talvez daí tenha surgido a ideia de um cuidado, de um cuidado materno, fazendo alusão a uma mãe que cuida do seu filho. Em segundo lugar, o fator de uma palavra específica não se é usado no texto original das Escrituras, mas significa que ela deve ser totalmente rejeitada. A palavra trindade também não está na Bíblia, mas ela se refere a um conceito claramente bíblico. Se for usado apenas como referência pura sobre a presença gloriosa de Deus, habitando com seus filhos. Então, nesse sentido, a palavra Shekinah expressa uma verdade bíblica. Sobre isso, muitos teólogos reformados nunca tivessem qualquer problema em usar a palavra Shekinah em suas obras. Terceiro ponto, um lugar também, há alguns estudiosos hebraicos que questionam a própria etimologia e a construção da palavra Shekinah. Geralmente, eles alegam que, gramaticamente, é um erro o uso do termo Shekinah, mas aqui é importante se lembrar que essa palavra foi cunhada por eruditos judeus, então não faz muito sentido alguém que nem mesmo é nativo da língua hebraica pensar em se qualificando, do que os próprios linguistas judeus dizem. Em quarto lugar, vamos lá. Precisamos admitir que muita gente, muitos exegetas das palavras, falando do termos original do hebraico, usa um tipo de mantra, como se essa palavra estivesse envolvendo uma atmosfera, uma coisa mística, que for mais impactante ou espiritual, significando da poderosa palavra. Em outros idiomas, usa a palavra Shekinah dessa maneira, como uma intenção ou intenção errada. O mesmo serve para outras palavras, como Shalom, Kavod, Kadosh, Yeshua, tantas outras. O termo no uso em idioma nativo, na expressão como um significado equivalente a esse termo hebraico, então não faz sentido usar um quinto lugar. Se a palavra Shekinah fala da manifestação visível da presença gloriosa de Deus habitando sobre o seu povo, então o seu verdadeiro cumprimento final se dá em Cristo. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a imagem de Deus visível, que nele habita o corporamental de toda a plenitude divina. Colossenses 1:15, 2 e 9. O apóstolo João escreve que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, João 1,14. Hoje, Cristo, a igreja, em um templo onde a presença de Deus habita através do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,
16. Deus seja louvado.